Fala pro do outro lado, estou feliz que você também. Essa é uma noite de milagres. Você crê em milagres? Milagres é algo que Deus prepara para os nossos corações. E Deus preparou essa noite para você vivenciar o milagre do céu sobre a sua vida. Você crê nisso? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 6. Versículo 46 ao 49. Lucas 6. Versículo 46 a seguir diz assim: olha o que Deus está falando com você, igreja. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Vira a página da sua Bíblia, no capítulo 7, o versículo de número 23 e 24, diz assim: e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Amém? Pode se assentar. Eu estava em casa agora no comecinho da noite, sentei no sofá e falei: Senhor, me deu uma palavra. E o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração. Eu até brinquei com a minha filha Gabriela, eu falei assim: eu não me canso de me surpreender com o Espírito Santo de Deus. Porque hoje de manhã eu estava no meu serviço, e o Espírito Santo entrou na minha sala e falou: você vai ministrar minha palavra hoje. E eu confesso, João, que eu dei risada. E eu falei para minha filha e minha sobrinha que estava lá assim: eu quero que vocês olhem na escala, quem prega hoje? E aí elas me falaram, eu falei: tá vendo, Jesus, não sou eu. E quando eu estava no comecinho da noite, sentada no meu sofá, e eu falei: Senhor, eu tenho que te pedir perdão, porque o Senhor falou comigo de manhã. E o Senhor começou a me dar uma palavra e falar ao meu coração aquilo que Deus usou a Irene para falar. E eu falei para o Senhor Jesus assim: Senhor, eu não vou falar isso para a igreja não. A não ser que o Senhor fale através de alguém antes. E eu louvo ao Senhor Deus pela vida da Irene. Porque é confirmação de Deus. Porque o Senhor sentou no sofá da minha sala, agora no comecinho da noite, e falava ao meu coração. Porque tem tantas pessoas no deserto, tem tantas pessoas passando por tantos problemas, e o Senhor disse assim: eu vou na igreja hoje. Eu vou na Igreja Batista Unida hoje, e eu louvo a Deus pela presença de Jesus que está aqui. O Senhor falou comigo na minha casa: eu vou visitar a Igreja Batista Unida hoje. E eu vou tirar pessoas do deserto, eu vou tirar pessoas do vale. O Senhor me mostrava muralhas caindo, e eu chorei sentada ali quando as crianças cantou Pisa na Muralha, porque o Senhor falava no meu coração, e eu voltei à visão que eu vi na minha sala, de muralhas caindo, de propósitos sendo levantados, de cadeias caindo. E eu já quero declarar sobre a sua vida que Jesus está na casa, e eu não sei a necessidade do teu coração hoje, mas se o céu está aqui, mesmo que esteja morto, irá ressuscitar. Tem pessoas que falou para o Senhor: Senhor, eu não tenho condição mais, eu não consigo mais, eu preciso da ajuda de alguém. E Deus está aqui dizendo nesta noite:
precisa me ouvir. Eu estou tirando você do vale. Eu estou levantando alguém que vai te ajudar. Não vai precisar desistir. Não vai precisar ficar sozinho. Não vai precisar voltar para trás, porque o Senhor se levanta nesta noite. Mas algo que o Espírito Santo me levou foi a esta palavra de Lucas no capítulo 6, porque muitos de nós dizemos que cremos no Senhor, dizemos que servimos a Ele com integridade, dizemos o Senhor é o Senhor da minha vida, mas muitos de nós não obedecemos à voz de Deus. Muitos de nós não estamos atentos ao propósito que Deus nos chamou para fazer. Não basta dizer que fazemos, temos que fazer a vontade dEle. Quando eu olho para Lucas 6, que vai contar uma parábola de um homem que construiu a sua casa na rocha e de um homem que construiu a sua casa na areia. Irmãos, eu te pergunto aqui nesta noite, nesse culto de campanha, que Deus tem restaurado, que Deus tem restituído, que Deus tem provido na sua vida e tem preparado. Irmãos, hoje é noite de preparo. Deus preparou algo para te entregar. Você veio aqui, vai sair cheio. Você veio aqui para Deus relembrar que Ele tem uma promessa na sua vida, e que passe o tempo que passar irá se cumprir, porque aquele que determinou, não importa a vontade do homem, não importa o não de alguém, não importa portas fechadas, o meu Jesus é Jesus de portas fechadas. Como assim, irmã Érica? Jesus não é de portas abertas? O meu Deus abre todas as portas, mas também é um Deus que fecha a porta, e é um Deus que muitas vezes precisa entrar lá onde tem porta fechada. Pergunta para o irmão do seu lado: tem porta fechada no seu quarto para orar? Tem porta fechada na sua casa? Porque muitas vezes o Senhor nos chama para fechar a porta do nosso quarto e orar e falar, porque aquele que em secreto te vê vai te exaltar para todo mundo. Isso é a palavra de Deus, irmãos, que está dizendo. Tem momentos de dificuldade, tem momentos que você está no meio do pasto orando, tem momentos que você está dentro do carro orando, tem momentos que você está na beira da pia orando, e é nesses momentos que o céu desce sobre a sua vida. Mas não tem intimidade maior do que quando você entra para o quarto e fala: Jesus, vamos acertar as contas. Jesus, eu quero aqui me entregar por ti. E Deus está dizendo: eu tenho saudade de quando você dizia: Senhor, usa a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós tomamos muitas decisões erradas. E aqui em Lucas 6 vai dizer a decisão de dois homens: um que construiu a sua casa na rocha e o outro que construiu a sua casa sobre a terra e a areia. Às vezes nós falamos assim: mas eu faço tanto. E eu gostaria que você analisasse a sua vida espiritual, a sua vida material, porque às vezes o seu esforço, irmãos, não vai dar em nada. Levante a sua mão, vire para alguém, olhando nela, e diz: eu declaro sobre a sua vida direcionamento para fazer as coisas certas, escolher certo. Use seu olhar para ela e diz: vigia. Você sabe por quê, irmãos? Porque às vezes os dois homens aqui tinham material para construção. Os dois tinham a planta de uma casa. Só que as decisões que nós tomamos muitas vezes vai levar a um futuro de muita destruição. Nem tudo aquilo que às vezes nós falamos: Senhor, apressa a obra, Senhor, me entrega, Senhor, me dá logo. Isso daí, irmãos, é problema de ansiedade. A ansiedade pode se tratar, a ansiedade é doença. A ansiedade leve, você lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de você. O Salmo de número 37 vai dizer: lança sobre mim, porque sou eu quem cuido.
Não tenha medo, não tenha problema, ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá. Paulo escreveu isso lá em Hebreus. E o Senhor sempre está pedindo para a gente aquietar o nosso coração. Mas diante do mundo que nós estamos vivendo, a ansiedade tem matado a nossa alma. O medo tem invadido as nossas casas. O desespero tem tomado conta daquilo que o Senhor te entregou, daquilo que Deus te deu. E as decisões que nós vamos tomando, nós vamos construindo. Irmãos, tem pessoas que constroem hoje a sua casa, que constrói, que levanta a parede, que coloca a melhor janela, que faz um esforço, que gasta bastante. Mas eu quero dizer, será que todo o esforço que você está gastando tempo não está firmado sobre algo que vira uma tempestade e vai cair? Porque às vezes esforçamos tanto sobre algo que não tem jeito. Eu me lembro muito bem quando nós fomos pintar a igreja no ano passado, perto do congresso, e o pastor falou assim, vamos dar só uma pintadinha, né, para a igreja ficar mais apresentável. E aí nós organizamos uma equipe e viemos para cá. Eu, como sempre, eu sou a olheira, né, eu tenho o dom de Jeremias, eu gosto de experimentar, eu gosto de olhar primeiro, né, eu estou lá junto. Eu não tenho muita força, não tenho muita coisa a fazer, mas eu estou junto, irmão, pode me chamar que eu vou. Eu não faço muito, mas eu estou lá. Pelo menos o apoio moral vocês vão ter de mim. E eu cheguei aqui e estou dando um apoio moral para os irmãos. De repente o pastor, lá onde está a irmã Janaíra mais ou menos, e a Naíris, ele naquele rumo daquela parede, ele falou assim, tem que descascar tudo isso aqui. Eu pensei, descascar a parede, né? A tintinha, não estou entendendo porque descascar justo aqui, mas o pastor, ele tem um olhar mais de pedreiro, porque ele tem uma experiência, ele disse que tinha uma infiltração, que eu não tinha visto aquele negócio. Ele falou, não adianta pintar sem não arrancar esse trem. Eu falei, mas para que arrancar esse trem? Porque para mim passava a tinta e estava tudo bom. Irmãos, vai nós lá mexer o trem. Quando viu, aquela parede, a metade dela caiu para o chão, assim, de terra, de não sei o quê. Acho que tinha não sei, eu não entendo não, mas caiu a metade da parede lá. Aí o pastor falou, tá vendo? Tá vendo? Não basta pôr a tinta, porque se você põe a tinta de todo jeito, tem algo que não vai durar e que vai descascar. E eu vou falar para os irmãos, eu falei assim, infelizmente ele tem razão, né? Ele tem um olhar diferenciado. E que o Espírito Santo nessa noite te dê um olhar diferenciado, para que às vezes coisas ocultas que você não vê, você possa se cercar e tirar, porque não basta passar tinta, tem que olhar se não tem infiltração, tem que olhar se não tem um negócio lá atrás, tem que olhar se não está de uma maneira que você vai gastar tempo e dinheiro, irmãos. Porque muitas vezes nós não vigiamos, e nós queremos fazer as coisas mais rápido. Igual algumas pessoas que falam, vou varrer a casa, mas na primeira varrida joga o lixo aonde? Uns eram debaixo do tapete, mas como nem muita gente tem tapete, está debaixo dos móveis agora. Não pode ver um cantinho que já enfia aquela sujeirinha que é mais rápido, principalmente as crianças, os jovens que têm que fazer serviço, que a mãe diz, você arruma o seu quarto, ela arruma rapidinho. Mas se você tirar qualquer caixa do lugar, o Espírito Santo de Deus não quer que você esconda as coisas. O Espírito de Deus quer mudar a sua vida por completo e transformar de verdade, para que aquilo que você acha que está conquistando seja duradouro. Às vezes vai doer, você vai precisar, irmãos, construir uma casa numa rocha não é algo tão simples, sabe por quê? Porque coitado do pedreiro, irmãos, ele tem que quebrar pedra, ele tem que esmiuçar aquele negócio. Às vezes não será pela força do braço, precisará de uma máquina, mas eu quero dizer para você, não importa o sacrifício que você fizer, tem intervenção divina para te ajudar. Tem instrumento enviado do céu para te ajudar. O Senhor quer ver o teu esforço. Então construa aquilo que está no seu coração numa base firmado naquilo que não vai cair. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, o Senhor vai na frente endireitando todos os caminhos tortuosos. O Senhor vai endireitando a vereda daquele que é justo. O Senhor vai jogando tudo aquilo que não provém de dele. Quando
muralhas caindo. É muito lindo o ato profético das crianças. Pisa na muralha, pisa em cima da muralha. Irmãos, tem gente aqui que já está pisando em cima da muralha. Quem está pisando na muralha diz glória, eu estou. Mas tem gente que ainda está no preparo da caminhada, irmãos, para pisar em cima da muralha e profetizar e dizer: eu venci. Foi necessário 7 dias de caminhada. E no último dia ainda intensificou. Foi 7 dias, 7 caminhadas num único dia. Diga por mim, as coisas não são de graça. Deus faz milagre. Diga para Ele. Mas você que não te esforça, não. Você que não te esforça, não. O milagre de Deus está na tua mão, mas precisa da tua força. A palavra do Senhor diz: esforça que eu te ajudo, esforça que eu te ajudo. Receba a ajuda do Espírito Santo e receba a força. Porque muitos de nós precisamos buscar a força do Senhor sobre a nossa vida. Porque às vezes nós queremos o milagre do Senhor e você não precisa do milagre, porque o milagre é dele. Você precisa de força para suportar o teu milagre. Você precisa de entender que tem momentos e situações difíceis que você vai passar e que você precisa ter força nesses braços, ter força nessas pernas, ter força na sua mente, ter força no coração para você alcançar a promessa de Deus. Hoje eu coloquei nos meus status lá: só vence aquele que passa pelo processo. E tem milagres, irmãos, que vai acontecer na nossa vida à base às vezes até de algum sofrimento. Essa viúva de Naim morava numa cidade boa. A Bíblia vai dizer que Naim era uma cidade de paz, era um lugar de descanso, era um lugar de alegria. A viúva já tinha passado pela perda, já tinha passado pela dificuldade de estar sozinha, que somente sabe a dor na alma de uma viúva quem realmente já passou por isso. Você não consegue entender o que é a dor de um companheiro que você deita, que você levanta, que você recebe ligação, que você dedica e ser tirado de você. Então uma mulher cheia de cicatrizes. E não bastasse essas cicatrizes, o único filho daquela mulher jovem morreu. Você imagina a dor e o sofrimento daquela mulher, a vergonha que ela iria passar, porque naquela época, irmão, se a viúva ficasse sozinha, sem filhos e sem marido, era vergonha. Ela dependia da ajuda de próximo. E se tem uma coisa que nós não gostamos e não suportamos, é de depender de ajuda dos outros. Sim ou não? Quem gosta de depender de ajuda dos outros? A Bíblia diz que é melhor dar. Isso sim. É só aquele que realmente é folgado mesmo, porque cada um de nós prefere ajudar alguém do que ser ajudado, e isso é bíblico. Melhor é você poder dar, melhor é você poder ajudar, porque muitos de nós falamos: porque ninguém me ajuda, porque ninguém me dá. Dá graças a Deus por isso, irmão, porque glória a Deus, você não está precisando de que alguém pegue na tua mão para andar, você não precisa de alguém ainda para te dar banho, você não precisa de alguém para pagar tuas contas, você tem força suficiente, porque Deus dá força àquele que está cansado. Ele aumenta a força daquele que não tem nenhum vigor. É a palavra de Deus. Aquela viúva, o desejo do coração dela era ter um filho. Primeiro, porque ela já tinha perdido o marido. E o filho, você imagina uma mãe que cria o seu filho, que gasta o dinheiro, o seu tempo, e quando o filho fica jovem, que é a hora do filho ajudar a mãe, ele ser tirado dela? É muita dor. Quando já existe uma dorzinha, eu brinco até que é uma dorzinha de cotovelo, porque o pai cria os filhos, né? Cria o filho pequenininho, aí cresce, às vezes o pai paga a faculdade para os seus filhos, e aí quando chega na fase do filho já moço, estudado, começa a ganhar dinheiro, o que acontece com esse filho? Casa. Né, irmã Cida? Você sacrificou, trabalhou na roça, né? Estudou a Vanessa fora. A hora que a Vanessa falou: formei, mãe, peguei o diploma, vou trabalhar de nutricionista, o Dorsa veio, roubou e casou.
os pais já ficam aquela dorzinha. Agora que o investimento ia vir para mim, que ia entrar dinheiro dentro de casa do filho. Mas essa dorzinha de cotovelo e essa tristeza, ela é boa. Você sabe por quê? Porque você vê que você alcançou o seu objetivo de estudar os seus filhos, de dar um bom caminho para os seus filhos. E eu quero profetizar aqui nessa noite. Você que é mãe e pai, levante as suas mãos. Só mãe e pai aí. Que a providência do céu venha sobre a sua casa. Para que essa angústia da sua alma em como você vai cuidar dos seus filhos, ela saia agora em nome de Jesus. Que o medo de não ter como estudar, como manter, como sustentar, como comprar leite, como pagar a faculdade, como dar comida, como comprar a roupa que ele precisa, como dar o celular que ele precisa, eu não sei a angústia do teu coração aqui nessa noite, mas o Senhor vai entrar com providência na tua causa hoje. Você não vai precisar desesperar, você não vai precisar que teu filho vá embora, você não vai precisar que alguém doe, porque o Senhor dá providência sobre as tuas mãos agora. Sinta a providência de Deus sobre a tua casa, sobre a vida dos teus filhos, aonde eles estiverem agora. Receba do Senhor. Aquela viúva tinha uma preocupação com seus filhos, e aí o seu filho morreu. Mas ela encontrou aquele que é o dono da vida. Você quer encontrar o dono da vida? O dono da vida está aqui hoje. Eu não sei se é um filho morto que ele precisa ressuscitar, se é um sonho, se ele precisa ressuscitar seu casamento, se ele precisa ressuscitar seu amor próprio, se ele precisa ressuscitar sua juventude, sua vontade de viver. Ele está aqui, ele te encontrou hoje. Jesus chegou para aquela viúva, para aquela mãe enlutada, já prestes a enterrar o seu filho, já tinha velado o seu filho. Jesus olhou para ela hoje e disse uma frase que eu vou dizer para você hoje: não chores. O Senhor está dizendo, não chora. Às vezes você não quer chorar para que alguém não veja, mas o Senhor diz o tanto que chora a tua alma e o teu coração. O Senhor que te conhece, que te sonda, está dizendo, meu filho, não chores. Eu estou aqui, não chores. Não chores. E quando o Senhor, irmão, Jesus olhou para aquela viúva, e ele poderia ter olhado para o filho que estava morto, porque o problema naquele encontro de Jesus naquele lugar não era a viúva, o problema era o filho morto. Mas Jesus, ele não olhou para o problema, ele olhou para a pessoa que seria impactada pelo problema. E eu quero dizer algo para você hoje. Às vezes você está dizendo, Senhor, olha para isso. Senhor, meu problema é isso. Senhor, a situação é essa. E Deus está dizendo, eu não estou olhando para esse problema, para essa situação. Eu estou olhando para você. É você que eu quero. É você que eu vou tocar. É você que será impactado pelo milagre que eu vou fazer. Até porque é um tempo determinado para todas as coisas. E tem um tempo de colheita. E tem um tempo da qual nós precisamos entender que o Senhor precisa nos encontrar. Porque se o milagre do Senhor acontecer hoje, você não está preparado para viver. Se o milagre que você tem tanto orado, se o que você orou para Deus essa semana pedindo acontecesse, você não estava preparado para viver. E o Senhor te trouxe aqui para dizer, do teu filho cuido eu, mas eu me preocupo com você. Eu tenho um escape para você. Quando Jesus olhou para aquela viúva e ele disse, mulher, não chores. Jesus podia ter chegado e olhado para o morto e disse, ressuscita. Mas ele olhou para a mulher assim como olha para você hoje. É de você que o Senhor cuida. É dessa ovelha que o Senhor quer. É desse líder que o Senhor chama. É desse homem que o Senhor escolheu, que Ele está chamando aqui hoje. É dessa mulher que está se escondendo, que o Senhor está chamando hoje. Até quando você vai dizer, Senhor, eu ainda não posso, eu ainda não tenho condição, eu ainda sou frágil, eu ainda tenho as minhas limitações. Senhor, eu não estou preparado. E Deus está dizendo, estou aqui hoje.
Estou aqui hoje para dizer, não chores, você está preparado, você está pronto. E ainda quando o Senhor diz para ela, não chores, o Senhor apenas tocou naquele esquife e aquele menino ressuscitou. E para a glória do Senhor, irmãos, o milagre já aconteceu falando. A primeira coisa que aquele moço fez, a hora que levantou, foi começar a falar. E Deus está dizendo aqui nessa noite, não se preocupe. Eu quero que você não chore, porque eu estou tocando. E o teu milagre vai acontecer já de imediato. Você vai ver ressuscitar, falando, você vai ver que o teu milagre já vai vir com direcionamento. Quem crê, diga glória a Deus, aleluia. Se coloque em pé. Eu não tenho mais tempo para ministrar, mas eu quero orar pela tua vida, pela campanha que nós estamos. Quem crê na providência divina? Quem crê na providência divina, igreja? Diz eu creio. Coloque a mão sobre o seu coração e nós vamos orar. Agora você vai abrir a boca, porque o escape do Senhor vai chegar sobre a sua vida. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor fez o morto levantar. O Senhor ressuscitou a Lázaro. O Senhor visitou a vida daquela prostituta e tirou ela daquela vida. O Senhor curou. O Senhor libertou. Eu não sei qual é a limitação da sua vida hoje, mas o Senhor, Ele entra com providência hoje. Espírito Santo, comece a orar aí, igreja. Comece a orar aí, igreja. Comece a orar aí, igreja. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui. Vai visitando o Senhor Jesus lá da porta até aqui no altar, o escape do Senhor sobre a vida da tua igreja. Em nome do Senhor, nós declaramos aqui nessa noite que este coração agora, Senhor Jesus, este coração agora, Pai, que essa mão está tocando, Pai, sobre este coração agora, o Senhor vai entrando, vai curando, vai agindo, vai libertando, Senhor, vai transformando, vai curando feridas, vai liberando perdão. Essa pessoa precisa se sentir perdoada, essa pessoa precisa do perdão de alguém. Essa pessoa precisa ter um encontro com o Senhor. Essa pessoa precisa ser cicatrizada das feridas que dói na alma. Foi enganada, foi traído, foi humilhado. Em nome do Senhor eu declaro aqui nessa noite que hoje é uma noite, Deus, que o Senhor provê, que o Senhor prepara, Pai. Eu declaro aqui nessa noite, Pai. O inimigo pode tentar, Senhor Jesus, mas Ele não vai. Ele não vai aqui nessa noite envergonhar a tua igreja nunca mais. Eu não estou sozinho nessa guerra. Comigo, humilhar nunca mais, Senhor. Do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem